o abuso, né? Falando ali do abuso emocional, sendo psicológico, né? A humilhação, a intimidação, trazendo o abuso sexual, trazendo o abuso ali, né, de poder, trazendo o abuso do profissional, o abuso também de poder sobre imigrantes também, né? Meu nome é Márcia Casaril, sou humanoterapeuta parceira, sou psicanalista espiritual e sou facilitadora do Círculo da Vida. Dando início ali em 2020 e 2021, sobre questões das quais eu também já estava precisando olhar internamente. Então, aonde eu comecei a buscar para mim o conhecimento e não deu para ficar somente para mim. Então, fui buscar mais aonde hoje me trouxe ser terapeuta energética espiritual, trabalhando com o inconsciente, analisando, sou analista do inconsciente, né? Porque a gente vive em situações abusivas e muitas vezes a gente não tá percebendo. Por que a gente não tá percebendo? Porque muitas vezes a gente viveu situações abusivas e não entendeu como abuso. Nem percebe que está vivendo em situações de abuso. Por quê? Por causa que não tivemos uma estrutura quando criança, isso mesmo. Geralmente acontece situações abusivas já desde a nossa infância. Algumas situações abusivas sexualmente e outras não. Então, aqueles cortes, aquelas limitações, aqueles puxão de orelha. Então, a gente tá já na psique entendendo como abuso, né? E como outro momento, outro abuso físico, né, sendo agredido, aquelas agressões físicas já também no nosso físico, tanto os cuidadores como na escola, os companheiros. Quem já não viveu situações ameaçadoras saindo do colégio ou no colégio ou indo para o colégio? Essas situações acontecem e a gente não percebe como abuso, né? As ameaças físicas, ameaças verbal, as ameaças no nosso emocional, no nosso psicológico, aonde nos limita. Uma pessoa que sofre abuso e não enxerga, uma pessoa com muita carência, ela não define, ela não enxerga os movimentos como abuso, e sim como cuidado, não consegue interpretar, não consegue enxergar como abuso. Então, facilmente vai estar vivendo situações de abuso dos coleguinhas, do familiar, né, do amigo, né? Então, vai estar vivendo essa situação. Outra situação que a gente vive, como eu trouxe antes, no caminho, né? As ameaças, tanto na escola, como para ir para a escola, como no voltar da escola dos companheiros, né? Então, aqueles castigos que a gente viveu na escola, alguns já viveu, alguns já não viveu mais, né? Dependendo o lugar onde a gente está vivendo. Então, isso está reverberando hoje na nossa vida adulta, machucando quem somos nós, machucando o nosso ego, né? Tá ali no nosso inconsciente, mas não deixou de existir aquilo que a gente viveu desde os 0 aos 7 anos, na adolescência e na vida adulta. Porque a gente já traz padrões familiares, vivências difíceis dentro do nosso familiar. Então, como que a gente... Vamos falar do agora, né? Como que a gente interpreta o abuso muitas vezes como agressivo e não se damos conta se aquilo é um abuso de uma forma que está reverberando hoje na nossa vida, machucando o nosso ego hoje. A gente não percebe que situações que a gente viveu na infância, na adolescência, hoje está reverberando, hoje está limitando as nossas vidas. Um abuso comum em acontecer. O tal da mão boba que a gente não vê como abuso. Aonde que acontece esses abusos? Com primos, pessoas próximas. Quais momentos que o abusador ele está em ação? Principalmente quando tem uma pessoa perto, um cuidador perto.
Por quê? Porque além de estar abusando com aquela mão boba, com aquela articulação da forma negativa para nós que está sendo abusado, está abusando e ainda está na articulação de limitar a ação do abusado. Porque para quem está sendo abusado, além de pôr limite no que está abusando, precisa enfrentar quem está perto. Então precisa de posicionamento e muitas vezes não tem essa força, essa coragem de se posicionar e pôr limite. Por quê? Porque em algum momento na infância ou na adolescência viveu situações onde o cuidador não teve presente no momento onde a criança se sentiu acuada, onde a criança se sentiu abusada. Então ela vai estar vivendo ainda nessa negatividade. O abuso, ele não vem só o abuso físico ou o abuso sexual, porque quando é no físico é mais fácil interpretar, mas quando começa, já começa nesses tal de mão boba dentro dos nossos, ir entendendo as situações de abuso, porque quem está sendo abusado dificilmente percebe o abuso. Um por causa da carência e outro porque não teve estrutura. Na adolescência, não teve a estrutura quando era criança. Então, via isso como o normal, vamos se dizer, porque não conhece outra coisa, só conheceu isso, então entende que a vida é isso, que é essa vivência de pessoas com articulações maldosas, com pessoas com movimentos de segundas intenções, né? E aonde entra esses abusos de poder, limitações, um abuso comum que acontece muito e a gente às vezes não percebe, entende que é amor. É quando está cuidando o telefone do outro, né? Cuidando que o outro está se conversando, com quem está conversando, e também por que o outro não respondeu no momento. O que o outro estava fazendo que não respondeu. Então está querendo controlar, está querendo ter poder dessa pessoa nas mãos. Então dificilmente a pessoa vai ver como abuso. Por quê? Porque entende como cuidado, entende como amor que aquela pessoa tem com esse abusado, né? Mas na realidade só está querendo ter o poder sobre essa pessoa. De novo, usando a articulação, o abuso de poder, o abuso na tecnologia, a gente pode até colocar assim. Por quê? Porque geralmente vai estar tendo esses cuidados, formas de cuidado, que é um abuso, né, nas redes sociais. O que o outro publica, a roupa que o outro veste, porque o outro postou a foto, né, porque o outro demorou para responder. O que o outro está respondendo para outra pessoa, quando o outro menos espera, a pessoa vem, pega o celular e está olhando as suas mensagens. Ou então se aproxima do celular da pessoa somente para ver o que o outro está escrevendo. E quem está sendo a vítima não está percebendo que isso é abuso. E quando percebe que é abuso, o abusador vai usar novamente a articulação, a manha, dizendo que a pessoa está enganada, colocando a culpa no outro por algo que o abusador está fazendo, humilhando e colocando a culpa no outro, para que o outro se sinta culpado e o abusador certo e o abusado errado. Então isso já vem desde a nossa infância acontecendo essa situação. Aquela criança que sempre levou culpa, independente se fez ou não fez. Então no energético, como eu sempre falo, não tem faz de conta. No energético vai estar acontecendo da mesma forma. Então se está formado aquela dor do abuso, daquela da culpa, de fazer ou não fazer leva a culpa, então tem atração para a culpa. Então vamos atrair mais pessoas que vai fazer com que a gente se sente culpado. E como eu sei disso? Porque eu já vivi situações assim. Então, quando estamos vivendo nessa situação, o que a gente precisa fazer? Mergulhar para dentro de nós e conhecer quem somos nós.
acolher as nossas partezinhas cada vez que essa partezinha sofreu um abuso. É rápido, Márcia? Não, porque se uma pessoa tem 30 anos, ela viveu 30 anos no abuso. Então, durante esses 30 anos, teve várias repetições de abuso, de acusação, de ameaça. A criança que viveu se sentindo abusado em algum momento, porque os nossos pais, eles entregam para nós o melhor que eles sabem, independente do que eles entregassem. Seja, né, um pai que o amor que ele sabe entregar é manter a criança viva, né, com comida, como aquele pai que é muito controlador, que quer controlar tudo, né, ou aquele pai masoquista que agride só da criança respirar. Então, vai estar tendo as limitações na infância. E essas limitações, se elas não são acolhidas, entendidas, ressignificadas, né, entender e aceitar o que viveu, não tem melhoras, a gente vai seguir naquela dor ainda, voltando no mesmo padrão de sempre, atraindo mais dor. Possa entender, que possa ser de ajuda para vocês, né? Para entender, eu trazendo experiências minhas, experiências que eu tive em atendimento, em vivências, em estudos, né? Sobre o que para mim faz sentido, situações de agressões que a gente vive, né? Por isso que eu trago que a gente não percebe que está sendo abusado. Então, trazendo o abuso financeiro. Quantas vezes vive limitações de não poder até mesmo trabalhar, porque o outro não deixa, o parceiro não deixa, o pai ou a mãe não deixa, ou o irmão não deixa, alguém próximo não deixa, os avós não deixam. Por que geralmente acontece isso? Usando manipulações. Por que acontece isso? Para ter poder daquela pessoa nas mãos, para poder limitar, para ter o controle, por uma dor dessa pessoa que está sendo abusiva no financeiro, com o outro, com o parceiro, com a pessoa próxima. Então limita as contas, né? Tem as estratégias do outro não ver as contas, não saber quanto entra. Num divórcio até mesmo, tenta de todas as formas esconder o que tem, para que o outro não saiba, para que não tenha que dividir. Sendo que dentro de um relacionamento, todos teve compartilhamento, né? Por exemplo, o marido e a mulher, um casal, vamos pôr, todos teve compartilhamento, né? Todos teve as suas funções, todos ali compartilharam com as suas funções, com os seus trabalhos. E na hora de dividir, vem esse abuso, de esconder até mesmo o que se tem, para que o outro não tenha o poder de ir embora, de viver a sua vida, de voar, né? O outro tá ali querendo controlar no financeiro o quanto. Então, se deixou ir trabalhar, tá, mas tá controlando o quanto que gastou, o quanto que entrou, o que a pessoa fez com o dinheiro. E quem está vivendo essa situação não percebe que está tendo um relacionamento abusivo. E quando eu falo de relacionamento abusivo, acontece nas áreas familiares, do afetivo íntimo, no profissional, no social, em todas as áreas da nossa vida. E geralmente com pessoas próximas. Então, o quanto que esse abuso, até mesmo do imigrante, né? Quantas pessoas que vivem na imigração, que hoje vivem essa humilhação de poder, né? Por ser imigrante, não tem os mesmos direitos que o outro, que não é imigrante. As acusações verbais, física, né? Ali o mental, manipulando, articulando no mental. E nós, seres humanos, que estamos sendo
abusado, né, nesse poder, nesse abuso de poder de imigração, vibramos nessa dor. E a gente vai passando de geração em geração essa dor. Se limitando e levando ainda mais, né? Então, quando a gente vive essas situações abusivas, porque ali na imigração existe tantas violências físicas, né? O abuso físico, como também no emocional, no nosso psicológico, humilhando, fazendo com que a pessoa se sinta ainda mais mal, né? Porque se a gente vai viver na imigração, ou a gente vai por causa de um familiar, ou porque a gente está buscando algo melhor. Então, se a gente está buscando algo melhor, chega nesse momento da gente ter uma vivência mais saudável, viver melhor do que onde a gente estava, aí vem ainda a mais dificuldade, né? Porque tem o nome de imigração, tem o abuso de poder. Que aquele imigrante não tem direito, que o imigrante tem que ir para o seu país. E quantas vezes a gente está morando em países diferentes, tantos os que estão sendo abusivos da mesma língua em outros países, como aqueles daquele país vivendo no outro país. E fica gerando ainda mais esse conflito interno. A gente está sofrendo um abuso de todos os lados. De todas as áreas da nossa vida, fazendo com que a gente se sente ainda mais pequeno, diminuindo os nossos valores, o nosso amor interno, deixando de se relacionar com as pessoas, se limitando, né? Muitas vezes o abusado, ele usa estratégia para não se relacionar. Mas quando a gente vive essa situação, é inconsciente. A pessoa não tem consciência de que está vivendo essa situação. Porque somos 90% inconsciente e 10% consciente, né? Somos mais inconscientes do que conscientes. Então, a maioria das vezes a gente está fazendo, né, no inconsciente, fazendo sem consciência o que a gente está fazendo. Então, de todos os lados tem dor. Tem dor no abusado e tem dor no que está abusando. Então, o quanto que isso está ali manipulando internamente de nós, deixando a gente com energia fraca, se diminuindo, né, se limitando, com dificuldade nos relacionar, nas estratégias, porque como eu trouxe antes sobre a estratégia, eu uso a estratégia para inconsciente. Porque se doeu aquele momento de se relacionar com aquela pessoa, seja naquele país, seja nos relacionamentos, né, ali na imigração, ou então em todos os do sexual, então a gente vai estar vivendo com essas manipulações, com essa articulação interna de forma negativa, se achando que não tem valor, né, se achando uma porcaria, achando que o outro não está vendo a gente. E usando de estratégia para evitar contato com as pessoas, evitar contatos aonde nos levaria para o sucesso, evitando para encarar relacionamentos, o posicionamento, porque se sentimos ali amuado, né? Ali às vezes a gente está usando a estratégia de uma forma mal usada. E limita o ganho de dinheiro, limita os relacionamentos familiares, afetivo íntimo, né, no profissional, a convivência em todos. Porque chega um ponto que já não temos mais vontade de ir para o mundo, não temos vontade de se relacionar, evitamos, né? E não tô, às vezes a gente se tranca, mas não estou dizendo que se trancar, né, se fechar um pouco mais ou ficar em casa é bom ou é ruim. Tudo precisa ser olhado, né, se isso está sendo por causa de uma dor ou porque realmente a pessoa gosta de ficar em casa. Porque geralmente quem foi abusado, principalmente fisicamente ou no social,
vai ter um padrão de desvalorização muito grande. Vai ter um padrão de muita culpa, de muita negatividade. Então, se a pessoa se sente sem valor, se achando, né, ali uma porcaria, nem vai. Aonde se prisiona ainda mais, se colocando com ideias, pensamentos ainda mais rígidos, né? A forma que a gente olha, né, isso é que a gente não, essa dor, né, do abuso, é que a gente não tem valor. Como eu trouxe antes, porque já viveu essa situação antes, né? Entendeu dessa forma. Isso mesmo, Margarida, complexo de inferioridade. A gente se sente inferior, a Margarida comentou aqui, complexo de inferioridade. É isso mesmo, a gente começa a se achar inferior, mas gente, é em tudo que a gente se sente inferior, não é só numa coisa. A gente começa a se sentir inferior de forma geral. Porque se o nosso corpo, se nós fomos invadidos, se nosso ser foi invadido, se a gente não teve ali o cuidado, né? Porque geralmente aconteceu isso na infância, mas se não teve o cuidado do cuidador, e lembrando, não estou ponhando a responsabilidade de que é dos pais, ou é do cuidador, ou de quem é. Sim, os pais têm responsabilidade, mas muitas vezes acontece quando os pais não estão perto. Então, tem variações. Então, muitas vezes acontece quando está perto, o pai não dá ouvido ou a mãe não dá ouvido. Muitas vezes o pai e a mãe não estão perto, também não dá ouvido. E muitas vezes dá ouvido, mas só que quando começa a acontecer de forma que está doendo agora na vida adulta, o que eu posso fazer por mim? Né? Se existe uma dor em mim, que tem um alarme que algo está doendo, que aconteceu alguma coisa, porque geralmente a gente percebe que tem alguma coisa que está machucando, que tem uma dor interna, né? Porque no nosso consciente começa a dar gatilho quando começamos a viver situações semelhantes, né? Quando acontece alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa, né? Aquela palavra, o quanto que dói em nós, o quanto que magoa, é um sinal. Quando uma pessoa fala alguma coisa, quantas vezes a gente para escutar no nosso físico? Porque o nosso físico dá sinal. Mesmo sendo inconsciente, o nosso físico dá sinal, sentimos no nosso físico. Se a gente parar para analisar por que o nosso físico está dando sinal, a gente transforma o que está no inconsciente para a consciência. Só que a maioria das vezes, por dor, a gente nega, né? Faz de conta que não está doendo. Busca esquecer que está doendo no nosso físico. Aí não tem ligação do nosso mental, emocional e espiritual. Porque a gente vive e não faz de conta, né? Então nós somos responsáveis agora por nós. E o que a gente pode fazer para a gente ter mais cuidado conosco, né? De pôr limite nesses abusos. Porque muitas vezes a gente é abusado pelo externo e muitas vezes a gente se abusa também. Forma negativa, né? O abuso, seja ele verbal, né, ali, emocional, no físico, ou então o abuso financeiro, que a gente teve ali a frequência de não merecer, né? Então a gente entende que não merece viver bem porque teve essa dor, teve essa falta de poder naquele momento. Porque não tínhamos o poder, uma criança não tem o poder de pôr o limite num abusador. E esperava que o adulto colocasse o limite. Muitas vezes o adulto viu, e muitas vezes o adulto não viu como abuso ou não acreditou que fosse. Por quê? Geralmente os abusos físicos, os abusos verbal,
acontece com as pessoas mais próximas. Aqueles tio que vem com as mãos bobas, aqueles primos. Então, por manter uma relação com o externo, para manter uma relação com aqueles familiar, acredita no familiar e não na criança. E muitas vezes prefere acreditar no outro para não ver a realidade, porque dói. Por não ter estrutura também, os pais, os cuidadores. E na vida adulta, a gente vai para relacionamentos, esperando ter o cuidado que não teve naquele momento onde aconteceu o abuso. E é onde a gente se mete em mais dor ainda. Atraímos ainda mais situações de dor. Porque não estamos buscando um relacionamento saudável internamente, né, no nosso consciente. A gente está buscando pelo aquele cuidado que não teve na criança. E se metemos em mais confusão, em mais dor ainda, porque vamos buscar o cuidado em quem também quer ser cuidado, né? Porque é por atração a gente atrai aquilo que somos. Então, se eu estou querendo ser cuidada, eu vou atrair uma pessoa que também está sendo cuidada, que quer ser cuidada. Então, eu atraio aquilo que eu sou. Se eu quero ser cuidada, eu vou atrair alguém que também quer ser cuidado e não alguém para me cuidar, né? Porque o feminino, tanto o feminino como o masculino, quer ser cuidado. E podemos ser cuidado. Mas desde que o relacionamento não seja somente isso. Querendo ser cuidado. Buscar só para ser cuidado. No financeiro, a mesma coisa. Muitas vezes a gente vai para o trabalho achando que o chefe é o pai ou a mãe, buscando ali os cuidados de um pai, de uma mãe, e achamos ruim quando o chefe nos coloca no lugar, né? Mas quantas vezes a gente se coloca mais em encrenca por não saber se pôr limite, ou então porque está sendo limitado, não está sendo verdadeiro, porque muitas vezes é inconsciente, não sabemos que estamos buscando o pai e a mãe nas nossas relações. Não entendemos, só vamos. É como se, eu sempre falo, é como se a gente vai no automático, situações, né? Porque às vezes a gente fica em dúvida, a gente fica confuso se realmente a situação foi de abuso ou não foi de abuso. Por causa da carência, por causa de querer ser cuidado pelo papai e a mamãe, como eu trouxe antes, se mete mais em confusão. Não consegue ver, é como se as nossas lentes estão sujas, estamos cegos, não estamos vendo que aquela pessoa está agindo com articulação, está agindo com mais mal intenção com a gente. Então, o que a gente precisa fazer? Como eu trouxe antes, ir para dentro de nós, fazendo sentido, dá um joinha aí para mim, se faz sentido ou não faz sentido o que eu estou trazendo para vocês, porque esse assunto do abuso, seja ele por meio da tecnologia, por meio do emocional, o abuso sexual, né? Porque o abuso sexual, gente, ele não é somente com agressão. O abuso sexual, quantas vezes a pessoa está vivendo um abuso sexual com uma mentira, ou então a pessoa está ali te enganando com palavras, né, intencionais, até mesmo o sexo sem preservativo, ele é abusivo, né? Porque não está tendo a prevenção, não está tendo os cuidados. Então, se isso acontece sem o consentimento do outro, do parceiro, se o outro não está aceitando que seja dessa forma, também é abusivo. Então, é ali o sexo sem a permissão. Ou então que não esteja claramente que houve a permissão. Também é um abuso. Também está sendo abusivo aquele parceiro, aquela pessoa. Independente do sexo.
Então, usa de manipulação. Geralmente vai estar falando que não gosta do sexo com preservativo, com cuidados. Muitas vezes está dizendo que é a forma de amar. Eu faço isso porque eu te amo. Eu faço isso porque eu gosto de você. Eu faço isso porque é assim que me dá tesão na vida, é assim que eu sinto. Sem sequer se preocupar com quem está do seu lado. A pessoa que está sendo abusiva com a vítima, ela trabalha no emocional da pessoa, no mental da pessoa. Ela vai estar usando com influência. Ela vai estar influenciando no mental e no emocional dessa pessoa. Então a pessoa não percebe por estar na carência, por estar na dor, por estar buscando o cuidado do pai, da mãe. A importância de olhar internamente essas situações de abuso, quando a gente está vivendo esses abusos físico, sexual, né, sexo sem permissão. É assim, acontece de forma geral, seja ele no mental, no emocional, no físico, seja por poder, colocando limite. Por que que o abusador faz dessa forma? Porque em algum momento ele foi vítima também e agora está mostrando seu poder. É a forma que ele entende de mostrar que tem poder. Por isso que eu falo que cabe a nós olhar para nós quando estamos sendo vítima, quando estamos sendo manipulados, quando estamos sendo enganados. Porque em ambas partes existe a dor. Porque dá encaixe, né? Um buscando para ser cuidado, para ser amado, para ter ali os cuidados pela carência, pela vida que levou, e do outro lado vem o outro mostrar poder, que é a forma que ele entende de amar. Né? Então, entende que agredir está demonstrando amor. Que limitar é uma forma de mostrar amor. Usando ali de artimanha, usando ali o abuso emocional, principalmente o abuso emocional. Porque não estamos estruturados para ver com os nossos olhos que isso está acontecendo. E tratar essas dores é o que vai fazer com que a gente perceba com mais facilidade quando está tendo o abuso, quando está sendo abusado, né? Então a gente vai começar a ver com os olhos de ver, né? Então a gente começa a enxergar sem estar ali com as lentes, né? Com os olhos com lágrimas, né? O tempo todo. Então a gente consegue se bancar, se manter de uma forma mais amorosa internamente, sem essas agressões, porque quando a gente é muito agredido, abusado, a gente só entende que é isso que a gente que tem. Então até mesmo a gente começa a ser abusivo conosco mesmo, se maltratar, se agredir, seja agredir o físico ou agredir internamente. E ali tem a nossa dor interna desde a criança, né? Até de gerações passadas, encarnações passadas, que precisa ser tratada, acolhida, amada e respeitada. Porque se a gente busca o respeito no outro, primeiro o respeito começa conosco, né? Se hoje somos adultos, se hoje a gente pode olhar para essas dores, podemos começar olhando. É fácil? Não é fácil, porque precisa mexer com a ferida, fazer a sangria, né? Tratar, cuidar, acolher o nosso emocional, estruturar o nosso emocional, para ter ali uma vibração mais leve. E isso eu posso te ajudar na metodologia humano-terapeuta, limpando esses blocos onde deu início a essas dores, a esses abusos, desde lá da gestação até o momento, né? Até mesmo de gerações passadas, né? Buscando ali, investigando. Posso te ajudar com os tratamentos energético e espiritual, limpando, né? Ali. E essa dor, esse bloco, para que tenha fluxo mais saudável, mais positivo, com mais vitalidade, melhorando o nosso físico, porque aí, se não tem mais aquela carga, aquela dor, a gente tem mais
né, de disposição para a vida, estruturando internamente, de dentro para fora, né? Ali também eu posso estar te ajudando com a psicanálise, espiritualidade, aonde vai estar fazendo a manutenção do que foi limpado naquele bloco de dor. Então vamos estar fazendo, estruturando, né, fazendo a manutenção semanalmente ou na quinzena, né, para que não seja tão dolorido a vida, para que seja mais leve, para que tenhamos mais estrutura, mais posicionamento, né, para que a gente tenha uma coordenação melhor internamente, melhorando os nossos relacionamentos de forma geral, melhorando, né, o nosso financeiro, o nosso dinheiro, né, porque se eu estou em dor, não consigo fazer dinheiro. Se a criança que foi abusada lá na infância estiver na dor, não conseguimos fazer o dinheiro, não conseguimos relacionamentos saudáveis, porque essa partezinha, ela tá vivendo até hoje naquela dor, naquele sofrimento. As dores físicas que pode estar tendo um abuso da pessoa mais próxima de nós, um abuso sexual, o abuso total de forma geral, o abuso financeiro, o abuso, né, da tecnologia ali da celular, computador, Wi-Fi, né, limitando, o abuso de imigrantes até mesmo, né, que pessoas que vivem fora, que a gente possa viver mais consciente, olhando para as pessoas próximas nossa, né, das pessoas que amamos, e quando a gente está bem, a gente pode ajudar melhor as pessoas próximas de nós, porque doente não cuida de doente. Doente precisa ser cuidado. Então, se estamos com dor, se estamos com o nosso emocional enfermo, o nosso psicológico enfermo, nosso físico enfermo, não tem como cuidar do outro com estrutura, né? Com dor cuidando de outro com dor. Quando temos a consciência, a gente faz com consciência, né? A gente cuida de nós, melhoramos, vivendo né, com situações mais leves, situações mais livre, com mais amorosidade internamente, e assim podendo também viver com amorosidade com quem está próximo de nós. Ser vítima de abuso não quer dizer que a vida acabou. Não quer dizer que precisamos se esconder. Ser vítima do abuso não quer dizer que precisamos se limitar na vida. O abuso foi algo que aconteceu na vida, mas hoje podemos viver melhor. Hoje podemos ter mais constância na nossa realidade, viver de forma mais leve, mais livre, mais feliz, com mais amorosidade, com mais cuidado interno, porque quando eu cuido de mim, eu atraio pessoas que vai cuidar de mim também, porque como eu trouxe antes, se eu quero que o outro me cuida, eu vou atrair pessoas que querem ser cuidadas. Então ninguém cuida de ninguém. Então quando eu me cuido, eu atraio pessoas que estão disponíveis para cuidar também. Aí tem troca. Aí tem mais vitalidade, tem mais alegria, mais felicidade, mais amorosidade. E o abuso sexual a gente vive dentro dos nossos relacionamentos com os parceiros. Geralmente não se damos conta. Entendemos como ato de amor, ou que não percebeu, que não sabia o que estava fazendo, que foi sem querer, que sou assim mesmo, que não importa, que já passou. Artimanhas usando palavras perfeitas, né? Para que a gente se sinta ainda mais humilhado,
ou que a gente dá aquela aparecer que estamos sendo cuidados, né? Mas na verdade estamos sendo colocados para debaixo do tapete, para debaixo da terra, né? Morrendo a conta gota, morrendo aos poucos. Aí não tem vida que resista, né? Aí não tem vida feliz. Espero que faça sentido para vocês, que possa ajudar vocês, que possa clarear situações. E se algum amigo que você escutando aqui faça sentido em enviar para esse amigo, envie esse vídeo, envie essa live para essa pessoa, para que ela possa conhecer um pouco mais e saindo dessa ilusão, né, disso que está por trás das más intenções. Porque aí você vai estar contribuindo com o todo, né? Com Deus, com o universo, porque você trouxe a lucidez para aquela pessoa, né? A gente traz a lucidez para a pessoa, a gente está contribuindo de uma forma, né, mais leve, se sentindo, até a gente se sente melhor, né? Porque quando a gente entende que o outro possa estar melhor com o que a gente ficou melhor, a gente contribui de uma forma mais leve.